O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis. Parte 5. O desenvolvimento do organismo humano até a sua expansão completa é sempre acompanhado de perturbações, do mesmo modo que o aparecimento de cada novo ser na Terra é delas precedido. Em nossos esforços dolorosos para maior soma de vida, os valores mórbidos transmutam-se em forças morais. As nossas necessidades são instintos em fusão, que se concretizam em novos sentidos para adquirir mais poder e conhecimento. Mesmo no estado comum, no estado de vigília, emergências, impulsos do eu profundo podem remontar até as camadas exteriores da personalidade, trazendo intuições, percepções, lampejos bruscos sobre o passado e o futuro do ser, os quais denotam faculdades muito extensas que não pertencem ao eu comum. Cumpre relacionar com essa ordem de fenômenos a maior parte dos casos de escrita automática. Dizemos a maior parte porque sabemos de outros que têm como causas agentes externos e invisíveis. Há em nós uma espécie de reservatório de águas subterrâneas, donde, em certas horas, rompe e sobe à superfície uma corrente rápida e em ebulição. Os profetas, os mártires de todas as religiões, os missionários, os inspirados, os entusiastas de todos os gênios e de todas as escolas conheceram esses impulsos surdos e poderosos que nos têm brindado com as maiores obras que hão revelado aos homens a existência de um mundo superior. A alma e os diferentes estados do sono. O estudo do sono fornece-nos indicações de grande importância sobre a natureza da personalidade. Em geral, não se aprofunda muito o mistério do sono. O exame atento desse fenômeno, o estudo da alma e da sua forma fluídica durante a parte da existência que consagramos ao descanso, irão nos conduzir a uma compreensão mais alta das condições do ser na vida do além. O sono possui não só propriedades restauradoras, que a ciência não pôs no devido relevo, mas também um poder de coordenação, de centralização sobre o organismo material. Pode, além disso, acabamos de ouvir, provocar uma ampliação considerável das percepções psíquicas, maior intensidade do raciocínio e da memória. Que é então o sono? É simplesmente o desenvolvimento da alma, que sai do corpo. Disse, o sono é irmão da morte. Essas palavras exprimem uma verdade profunda. Sequestrada da carne no estado de vigília, a alma recupera durante o sono a sua liberdade relativa, temporária e ao mesmo tempo o uso dos seus poderes ocultos. A morte será a sua libertação completa, definitiva. Já nos sonhos, vemos os sentidos da alma, esses sentidos psíquicos, dos quais os do corpo são manifestações externa e amortecida. Estes entram em ação durante o sono, à medida que as percepções externas se enfraquecem e apagam. Quando os olhos estão fechados e suspenso o ouvido, outros meios mais poderosos despertam nas profundezas do ser. Vemos e ouvimos com os sentidos internos, imagens, formas, cenas à distância, sucedem-se e desenrolam-se. Travam-se conversas com pessoas vivas ou falecidas. Esse movimento, muitas vezes incoerente e confuso no sono natural, adquire precisão e aumenta com o desprendimento da alma no sono provocado, no transe de sonambulismo e no êxtase. Às vezes, a alma afasta-se durante o descanso do corpo e são as impressões das suas viagens pelo astral, os resultados das suas indagações, das suas observações que se traduzem pelo sonho. Neste estado, um laço fluídico ainda a liga ao organismo material,
que descansa, e por esse vínculo sutil, espécie de fio condutor, as impressões e as vontades da alma podem transmitir-se ao cérebro. É pelo mesmo processo que, nas outras formas do sono, a alma governa o seu invólucro terrestre, fiscaliza-o, dirige-o. Essa direção no estado de vigília, durante a incorporação, exercitada dentro da. Essa é pelo mesmo processo que, nas outras formas do sono, a alma governa o seu invólucro terrestre, fiscaliza-o, dirige-o. Essa direção no estado de vigília, durante a incorporação, exercita-se de dentro para fora. Efetuar-se-á em sentido inverso nos diferentes estados de desprendimento. A alma emancipada continuará a influenciar o corpo mediante o laço fluídico que continuamente liga um ao outro. Desde esse momento, no seu poder psíquico reconstituído, a alma exercerá sobre o organismo carnal uma direção mais eficaz e segura. A marcha dos sonâmbulos à noite, em lugares perigosos e com inteira segurança, é uma demonstração evidente desse fato. Sucede o mesmo com a ação terapêutica provocada pela sugestão. Esta é eficaz, principalmente no sentido de facilitar o desprendimento da alma e dar-lhe o poder absoluto de fiscalização, a liberdade necessária para dirigir a força vital acumulada no perispírito e, por esse meio, restaurar as perdas sofridas pelo corpo físico. Comprovamos esse fato nos casos de personalidade dupla. A segunda personalidade, mais completa, mais integral, que a personalidade normal, substituía para um fim curativo, por meio de uma sugestão exterior, aceita e transformada em autossugestão pelo espírito do ser. Com efeito, este nunca abandona os seus direitos e poderes de fiscalização. Assim como disse Myers, não é a ordem do hipnotizador, mas antes a faculdade do paciente que forma o nó da questão. O sábio professor de Cambridge disse mais: o fim único de todos os processos hipnogênicos é dar energia à vida, é alcançar mais rápida e completamente resultados que a vida abandonada a si mesma só realiza lentamente de forma incompleta. Por outros termos, o hipnotismo é a aplicação num grau mais intenso das energias reparadoras que entram em jogo no sono natural. A sugestão terapêutica é a arte de libertar o espírito do corpo, de abrir-lhe uma saída pelo sono e permitir-lhe que exerça com plenitude os seus poderes sobre o corpo doente. As pessoas sugestionáveis são aquelas cujas almas indolentes ou que pouco têm envolvido não estão. As pessoas sugestionáveis são aquelas cujas almas indolentes ou que pouco têm envolvido não estão aptas para desprenderem-se por si mesmas e agir utilmente no sono ordinário para restaurar as perdas do organismo. A sugestão em si mesma não é, pois, mais do que um pensamento, um ato da vontade, diferindo somente da vontade ordinária por sua concentração e intensidade. Em geral, os nossos pensamentos são múltiplos e hesitantes, nascem e passam, ou, então, quando coexistem em nós, chocam-se e confundem-se. Na sugestão, o pensamento e a vontade fixam-se num ponto único. Ganham em poder o que perdem em extensão. Por sua ação, que se torna mais penetrante, mais incisiva, provocam na pessoa o despertar de faculdades não utilizadas no estado normal. A sugestão torna-se, então, uma espécie de impulso, de alavanca que mobiliza a força vital e dirige-a para o ponto onde ela tem de operar. A sugestão pode exercer-se tanto na ordem física, por uma influência direta sobre o sistema nervoso, quanto na ordem moral, sobre o eu central e a consciência do ser.
Bem empregada, constitui ela um meio muito apreciável de educação, destruindo as tendências ruins e os hábitos perniciosos. A sua influência sobre o caráter produz, então, os mais felizes resultados. Voltemos ao sono ordinário e ao mundo dos sonhos. Enquanto o desprendimento da alma é incompleto, as sensações, as preocupações da vigília e as recordações do passado misturam-se com as impressões da noite. As percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente em desordem aparente quando a atenção da alma está desviada do corpo e deixa de regular as vibrações cerebrais. Daí a incoerência da maior parte dos sonhos. Mas à medida que a alma se desprende e se eleva, a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante, os sonhos adquirem lucidez e nitidez notáveis. Clareiras cada vez mais largas, vastas perspectivas abrem-se no mundo espiritual, verdadeiro domínio da alma e lugar do seu sem destino. Neste estado, ela pode penetrar as coisas ocultas e até os pensamentos e os sentimentos de outros espíritos. Há em nós uma dupla vista, pela qual pertencemos ao mesmo tempo a dois mundos, a dois planos de existência. Uma está em relação com o tempo e o espaço, como nós os conhecemos em nosso meio planetário com os sentidos do corpo. E é a vida material. A outra, mediante os sentidos profundos e as faculdades da alma, liga-nos ao universo espiritual e aos mundos infinitos. No decurso da nossa existência terrestre, é principalmente quando dormimos que essas faculdades podem exercer-se e entrar em vibração as potências da alma. Esta torna a pôr-se em contato com o universo invisível, que é a sua pátria e do qual estava separada pela carne. Retempera-se no seio das energias eternas para continuar, quando desperta, a sua tarefa penosa e obscura. Durante o sono, a alma pode, segundo as necessidades do momento, aplicar-se a reparar as perdas vitais causadas pelos trabalhos cotidianos e regenerar o organismo adormecido, infundir-lhe as forças tiradas do mundo cósmico, ou, quando está acabado esse movimento reparador, continuar o curso da sua vida superior, pairar sobre a natureza, exercer as suas faculdades de visão à distância e penetração das coisas. Neste estado de atividade independente, vive já antecipadamente a vida livre do espírito, porque esta vida, que é uma continuação natural da existência planetária, espera depois da morte, devendo a alma prepará-la não somente com as suas obras terrenas, mas também com as suas ocupações quando desprendida durante o sono. É graças ao reflexo da luz do alto que cintila em nossos sonhos e ilumina completamente o lado oculto do destino que podemos entrever as condições do ser no além. Se nos fosse possível abranger com o olhar toda a extensão de nossa existência, reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir-lhe a fase essencial, o elemento mais importante. As almas que de nós cuidam servem-se do nosso sono para exercitar-nos na vida fluídica e no desenvolvimento dos nossos sentidos e intuição. Efetua-se então um trabalho completo de iniciação para os homens ávidos de se elevarem. Os vestígios desse trabalho encontram-se nos sonhos. Assim, quando voamos, quando deslizamos com rapidez pela superfície do solo, significa isso, a sensação do corpo fluídico, ensaiando-se para a vida superior. Sonhar que subimos, sem cansaço, com facilidade surpreendente, através do espaço, sem embaraço nem medo, ou então que estamos pairando por cima das águas, atravessar paredes e outros obstáculos materiais sem ficarmos admirados de praticar tais atos que são impossíveis enquanto estamos acordados, não é a prova de que nos tornamos fluídicos pelo desprendimento da alma
durante os momentos do sono? Tais sensações, tais imagens, que comportam completa inversão das leis físicas que regem a vida comum, não poderiam vir ao nosso espírito se não fossem o resultado de uma transformação do nosso modo de existência. Na realidade, já não se trata aqui de sonhos, mas de ações reais praticadas em outro domínio da sensação e cuja lembrança se insinuou na memória cerebral. Essas lembranças e impressões nolo demonstram bem. Possuímos dois corpos, e a alma, sede da consciência, fica ligada ao seu invólucro sutil, enquanto o corpo material está deitado e em completa inércia. Apontemos, todavia, uma dificuldade. Quando mais a alma se afasta do corpo e penetra nas regiões etéreas, tanto mais fraco é o laço que os une, tanto mais vaga a lembrança ao acordar. A alma paira muito longe na imensidade e o cérebro deixa de registrar as suas sensações. Daí resulta não podemos, daí resulta não podermos analisar os nossos mais belos sonhos. Algumas vezes, a última das impressões sentidas no decurso dessas peregrinações noturnas subsiste ao despertar. E se neste momento tivermos o cuidado de fixá-la fortemente na memória, pode ficar lá gravada. Tive uma noite a sensação de vibrações percebidas no espaço, as últimas notas de uma melodia suave e penetrante, e a lembrança das derradeiras palavras de um cântico que findava assim: há céus inumeráveis. Às vezes sentimos ao acordar a vaga impressão de poderosas coisas, entrevistas sem nenhuma lembrança determinada. Essa espécie de intuição, resultante de percepções registradas na consciência profunda, mas não na consciência cerebral, persiste em nós durante certo tempo e influencia os nossos atos. Outras vezes, essas impressões traduzem-se nitidamente no sonho. Eis o que a respeito diz Myers. Eis o que a respeito diz Myers. O resultado permanente de um sonho é muitas vezes de tal ordem que nos mostra claramente que o sonho não é o efeito de uma simples confusão com lembranças avivadas da vida passada, mas que possui um poder inexplicável, que ele é próprio e que ele tira semelhante nisso a sugestão hipnótica das profundezas da nossa existência a que a vida de vigília é incapaz de chegar. Desse gênero, dois grupos de casos há que, pela clareza com que se patenteia, facilmente podem ser reconhecidos. Um deles, principalmente, em que o sonho acabou por uma transformação religiosa decidida, e o outro, em que o sonho foi ponto de partida de uma ideia obsedente ou de um acesso de verdadeira loucura. Esses fenômenos poderiam explicar-se pela comunicação no sonho da consciência superior com a consciência normal, ou pela intervenção de alguma inteligência elevada que julga, reprova, condena o proceder do sonhador, ocasionando-lhe perturbação e um salutar receio. A obsessão pode também exercer-se por meio do sonho até a ponto de causar perturbação mental ao despertar. Terá como autores espíritos malfazejos, a quem o nosso procedimento no passado e os danos que lhe causamos deram domínio sobre nós. Insistimos também na propriedade misteriosa que tem o sono de fazer-nos senhores, em certos casos, de chamadas mais extensas da memória. Insistimos também na propriedade misteriosa que tem o sono de fazer-nos senhores, em certos casos, de camadas mais extensas da memória. A memória normal é precária e restrita, não vai além do círculo estreito da vida presente do conjunto dos fatos, cujo conhecimento é indispensável por causa do papel que se tem de desempenhar na Terra e do fim que se deve alcançar. A memória profunda abrange toda a história do ser, desde a sua origem, os seus estágios sucessivos, os seus modos de existência, planetários ou celestes. Um passado inteiro feito de recordações e sensações, esquecido e ignorado no estado de vigília, está gravado em nós. Esse passado desperta
quando o espírito se exterioriza durante o sono natural ou provocado. Uma regra conhecida de todos os experimentadores é que, nos diferentes estados do sono, à medida que se vai ficando a maior distância do estado de vigília e da memória normal, tanto mais a hipnose é profunda, tanto mais se acentua a expressão, a dilatação da memória. Myers confirma o fato nos seguintes termos. A memória mais distanciada da vida de vigília é a que mais vasto alcance tem, é a que mais profundo poder exerce sobre as impressões acumuladas no organismo. Por mais inexplicável que esse fenômeno se tenha apresentado aos observadores que com ele depararam sem possuírem a decifração do enigma, é certo que as observações independentes de centenas de médicos e de hipnotizadores atestam a sua realidade. O exemplo mais comum é fornecido pelo sono hipnótico ordinário. O grau de inteligência que se manifesta no sono varia segundo o ser e as épocas, mas todas as vezes que esse grau é suficiente para autorizar um juízo, achamos que existe durante o sono hipnótico a memória considerável, que não é necessariamente uma memória completa ou razoável do estado de vigília. Ao passo que a maior parte das pessoas acordadas, salvo o caso de uma injunção especial dirigida ao eu hipnótico, nenhuma lembrança existe que se relacione com o estado de sono. O sono ordinário pode ser considerado como ocupando uma posição que está entre a vida acordada e o sono hipnótico profundo, e parece provável que a memória pertencente ao sono ordinário liga-se, por um lado, a que pertence à vida de vigília, e pelo outro, a que existe no sono hipnótico.